Não dá mais para viver num Brasil em que 28% da população é de mulheres negras e a gente tem menos de 3% de representação no Congresso. É muito desigual, né? Não existe representação real. E é por isso que essas violências contra o nosso povo, né, em especial contra as mulheres negras, elas continuam acontecendo. Eu sou Tamiri Sampaio, do PT, Partido das Trabalhadoras, e sou candidata a deputada federal. Eu sou uma mulher negra e eu sou de matriz africana. E eu acredito muito na importância da gente ter os nossos ancestrais e carregar essa energia, essa história junto com a gente. Então eu sei que nada que eu crio agora veio só da minha cabeça, é fruto de um processo coletivo de lutas históricas que não se iniciaram aqui. Então, quando eu falo sobre ter um mandato quilombo, ter um mandato que é participativo, né, garantir que as pessoas participem junto disso, isso é uma coisa que eu não estou criando agora, isso é uma coisa que lá atrás meus ancestrais já faziam. E isso é sobre viver coletivo, isso é sobre essa ideia do Ubuntu, né, de entender que eu sou indivíduo porque eu sou coletivo também. Isso é o que de fato traz força para o mandato parlamentar, porque um mandato que tem articulação com o movimento, que tem articulação nos territórios, que faz um processo de fato de construção coletiva, que é um quilombo, que é uma aldeia, né, que tem essa noção de uma construção de um projeto antirracista, de um projeto do bem viver, como é o nosso, de fato tem uma força. A gente sempre fala sobre o combate ao genocídio, sobre, né, a necessidade de transformar essa política de segurança, porque é uma política de segurança genocida que nos mata. Então, segurança pública para mim é uma pauta que é central, porque se a gente não está vivo, se o nosso povo não está vivo, a gente não consegue ter acesso a política pública nenhuma. Em um país que é estruturalmente racista, um país em que mais de 50% da população é negra e mais de 50% da população é mulher, em que a gente teve a nossa estrutura social determinada por séculos de escravidão, que depois da abolição da escravidão não teve nenhuma política de inserção dessa população na sociedade, muito pelo contrário. A população negra ela continuou sendo criminalizada, continuou sendo excluída, continuou estando em espaços, né, de precarização na nossa vida. Né? Os nossos corpos continuaram sendo objetificados e animalizados. Isso tem um reflexo até o dia de hoje. Não tem divisão. Se a gente não entende isso numa perspectiva conjunta, a gente não está falando do Brasil. É difícil mesmo, né, achar que a gente tem condição de voltar a ter um outro momento, né, de esperança, porque o nosso povo está passando fome, está desempregado, a violência ela tem aumentado cada vez mais, mas a gente já viveu um período no nosso país em que as políticas públicas elas foram sendo implementadas e elas trouxeram uma perspectiva de que a gente podia sonhar e realizar esse sonho. E eu sou fruto de uma luta do movimento que foi transformada em política pública e que fez uma transformação de vida. E se a gente fez isso lá atrás, a gente pode fazer muito mais, muito melhor. Em especial se as pessoas entenderem que a política faz parte do dia a dia delas, né? Isso é uma coisa que eu tenho falando bastante. Não são só os homens brancos velhos de terno e gravata sendo acusados de corrupção. A política é a gente, né? A dona de casa, quem faz slam e batalha, a Arena do Flow lá em Guaianazes, a Batalha da Matrix. Ela tá no nosso dia a dia e o povo precisa se apropriar disso. Acho que sozinho a gente não tem uma perspectiva de mudança, mas em coletivo dá para construir esperança, dá para construir força, né? Dá para construir esse axé que vai fazer com que a gente, de fato, tenha a condição de mudar.